Fala galera do Tototático, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Currículo Tototático, o quadro que a gente analisa os contratados de Remo e Paysandu. Dessa vez temos um técnico para analisar, Ricardo Catalá. Ricardo Catalá assume o comando do clube do Remo depois do começo terrivelmente mal do técnico Marcelo Cabo. E aí, quem é Ricardo Catalá? Como é que ele gosta de trabalhar os times dele? Fica aí depois da vinheta que a gente vai analisar tudinho para vocês. Bom, antes da gente começar o vídeo, pedir pra galera deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com toda a galera de vocês. Bora bater 200 likes desse vídeo, conto com a galera e a participação de todos nos comentários também. Então, bora pro vídeo. Ricardo Catalá, técnico de 41 anos, paulistano, nascido em São Paulo capital e tem uma breve carreira como técnico, né? Começou em 2018, depois de ser auxiliar do Red Bull Brasil, assumiu o comando lá em 2018 e depois daí começou a carreira como técnico de futebol, um técnico estudioso, né? Tem formação em educação física, psicologia, também tem a licença Pro da CBF, né? Recentemente completou o curso da CBF e tá desde 2018 aí nessa carreira de técnico de futebol. Depois do Red Bull Brasil, assumiu o Mirassol na primeira passagem, ali assumiu na Copa Paulista, depois fez o Paulistão de 2020, né, naquela época de pandemia, e teve boa passagem, né, 38 jogos, 16 vitórias, e foi eleito uma das revelações daquele Paulistão de 2020, tanto que resultou no sucesso dele, e o Guarani foi buscar ele, depois de começar também muito mal a Série B, demitiu o Thiago Carpini à época, e foi contratado pelo Guarani, só que também não foi muito bem na estreia em campeonatos brasileiros, né? Foram 8 jogos apenas e uma vitória, então a passagem dele por lá não foi tanto de sucesso. Depois, em 2021, assumiu São Bernardo e lá foi campeão da Série A2 Paulista 2021. Vocês estão vendo aí a foto do ladinho aí, o título da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Então, a gente já está vendo que ele fez parte da ascensão de dois times paulistas que a gente está vendo muito bem aí no futebol brasileiro, né? Tanto de Série B e Série C, o São Bernardo e o Mirassol. Então, foi campeão do Campeonato Paulista. E depois do sucesso dele pelo São Bernardo, o Operário foi buscar ele para comandar a Série B de 2021, né? Inclusive, ele teve uma vitória contra o Remo aqui no Bainão, né? Quem não lembra daquela derrota em casa, aquele jogo de tarde pro Operário, né? Jogando no Bainão. Ele também estava lá. Foram 24 jogos e 11 vitórias, né? Além da Série B, ele comandou o início de estadual do Campeonato Paranaense, né? E depois disso, voltou para o Mirassol. Mirassol que em 2022, né, também fez um bom Paulistão sob o comando de Eduardo Batista. Só que o Eduardo Batista recebeu uma proposta de Série A, à época do Juventude, e deixou o comando do Mirassol. Ricardo Catalá foi a primeira opção para assumir o time para a disputa da Série C, né? Então, acabou o Paulistão, Ricardo Catalá assumiu. Então a gente está vendo aqui que ele tem um histórico aí de pegar times em início de temporada e sempre vai muito bem, né? Tanto o São Bernardo, agora o Mirassol, né? Ele começou o campeonato da Série C e foi muito bem, já foi campeão logo na estreia dele na Série C, que a gente viu o Mirassol dominar de ponta a ponta, né? Tanto na primeira fase, no quadrangular, e nas finais, e foi campeão com muitas sobras, né? Então foi um título merecido aí por parte do Ricardo Catalá. Então, somando as duas passagens, né, dá 84 jogos e 37 vitórias sob o comando do Mirassol. Ótimos números. E pelo que a gente já tá vendo aqui, né, é o primeiro trabalho comandando um time de capital, né? Mirassol é do interior paulista, Guarani é de Campinas, de certa forma uma cidade bem desenvolvida, mas não é como o time da capital. São Bernardo a mesma coisa, né, do ABC Paulista, e o Operário, que é lá de Ponta Grossa. Então, esse trabalho no Remo é o primeiro dele com um time de capital, um time de massa realmente, né? Além disso, tática preferida dele é o 4-2-3-1, mas a gente viu esse ano no Paulistão 2023 que ele também alternou para um 4-3-3, né, que a gente chama também de 4-1-4-1, né? As variações que a gente
sempre comenta aqui no canal, né? Então ele gosta dessas duas formações, que inclusive foram formações que o Marcelo Cabo trabalhou esse ano, né? O Remo também variou do 4-2-3-1 para o 4-3-3 ou 4-1-4-1 até no 4-4-2, né? Então são variações que o Remo esse ano já está adaptado, né? E os números dele no Mirassol do ano passado, né? Que é o que a gente vai pegar de referência, né? Já que o Remo está disputando a Série C e aparentemente contratou Ricardo Catalá por ser o atual campeão, e foi o bom trabalho dele na carreira até então, né? Bom, tá aí os números do Mirassol no título da Série C. Foi um domínio total, né? Foram 27 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Inclusive uma dessas derrotas, né, foi pro Remo na primeira fase, né? Lembra daquele jogo, né? 3-1, até o Ronald saiu machucado naquela época, né? E também foi uma das derrotas aí do Mirassol no campeonato. Foi 45 gols marcados, o melhor ataque da Série C nos números brutos, e 28 gols sofridos. Foi o segundo melhor ataque, foi o time que mais fez gols, mas se a gente for pegar a média, né, pra gente comparar com os 20 times, é melhor a gente fazer essa média, né, já que o Mirassol disputou 27 jogos, os times do quadrangular disputaram 25, e os que foram eliminados na primeira fase disputaram só 19 jogos. Então, pra gente fazer um comparativo dos 20 times, melhor a gente fazer a média. E o Mirassol foi o segundo melhor ataque, só ficou atrás do São José, que foi eliminado logo na primeira fase, né? Então um ataque que fez 1,6 gols por jogo. O Mirassol também teve a sétima melhor defesa, média de 1 gol sofrido por jogo, atrás de times como Vitória, o ABC, né, que tinham ótimas defesas na Série C do ano passado. Liderou também na estatística de gols esperados, né? Tanto nos gols pró, né? Uma média de 1,5 gols esperados por jogo e 0,7 gols sofridos esperados por jogo. Ou seja, em média, o Mirassol produzia 1,5 gols por jogo e fazia 1,6. Então tá dentro do que se esperava esse ótimo ataque do Mirassol em 2022. Na defesa, se esperava que o Mirassol tomasse 0,7, mas acabava tomando 1, ou seja, 0,3 acima do esperado. Tá um pouquinho acima do normal, né? Mas a gente vai ver aqui em finalizações sofridas, né, que liderou, foi um time ali que também se comportava bem defensivamente, né? Não cedia tantas chances para os adversários, né? Então os adversários acabavam aproveitando as chances que tinha contra o Mirassol. Liderou em posse de bola, assim como o Remo esse ano está liderando a média de posse de bola, né? O Remo esse ano está com uma média de 61%, Mirassol no ano do título também liderou com média de 59,6%, quase 60%, né? E também ficou em quarto em finalizações por jogo, média de 12,2%, ficou atrás de times como São José, Paysandu, que até efeito de comparação, né? Paysandu também foi o segundo em gols esperados por jogo, mas em questão de ataque, né, ficou bem abaixo, porque o Paysandu produzia bastante, mas não era eficiente, né? Então a gente está vendo aqui, né, Catalá tem passagens pelo futebol paulista, tem experiência em Série B, foi campeão recentemente da Série C, e ótimos trabalhos no futebol paulista, plataforma tática bem parecida com o que a gente está vendo no Remo em 2023, né? Mas quais são os prós e contras da vinda do Ricardo Catalá? Prós: ótima experiência em Série C, né? É o atual campeão. Se a gente for pegar linha de raciocínio de times, né? É também um treinador ofensivo, segue uma linha que o clube tem trabalhado nos últimos anos, né? A gente tem visto, né, Rafael Jaques, Felipe Conceição, Eduardo Batista, Paulo Bonamigo, agora Marcelo Cabo, salvo exceções, né, como foram Gerson Guzmão e Mazola. Na maioria desse período, né, foram técnicos ofensivos, né? Então o Ricardo Catalá segue essa linha de trabalho, né? Outro pró, né, vai trabalhar com posse de bola, coisa que o Remo esse ano está acostumado, né? Então pode ser que ele recupere o que o Remo já jogou de bola esse ano. Então pode ser um pró aí para essa sequência de 2023 que tem sido bem ruim e que o Remo evoluiu ofensivamente, né? A gente está vendo o Remo com muita dificuldade de trabalhar esse jogo mais ofensivo, né? Agora, contras.
gente está vendo aqui, né? Não tem um lastro tão grande, né? É a primeira experiência dele em um time de massa, um time de capital, né? Vai trabalhar aqui em Belém do Pará, né? É o primeiro time assim de torcida, dá para comparar mais ou menos com o Guarani, né? Mas o Guarani é um time de Campinas, né? Não tem toda aquela mídia no estado de São Paulo como a gente está acostumado a ver, né? Em outros centros, né, de capital, como no Nordeste, como no Norte, né? É uma pressão totalmente diferente. É a primeira experiência do Catalá nesse contexto, né? É um Remo em crise, 4 derrotas em 4 jogos na Série C, né? Lanterna, precisa de pelo menos 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Também é um contexto bem diferente do que ele assumiu no Mirassol ano passado, né? Ele assumiu antes da Série C começar, então ele teve um certo tempo para replanejar o elenco do Mirassol para a Série C, fora as contratações que foram feitas durante o campeonato, né? E também é um outro contexto, né? Outro ponto que pode ser contra, né? Essa questão defensiva, que é o que o Remo também precisa melhorar bastante. O Remo sofre gols praticamente quase todos os jogos, né? Salve alguns jogos que não tomou gols, né? No Campeonato Estadual e na Copa Verde, né? E a gente tá vendo aqui que na questão defensiva, né? O time do Catalá sofreu 1 gol por jogo na última Série C, apesar de bons números em gols sofridos esperados e finalizações sofridas, que também o Remo não é bom nesses números, né? Então, a princípio, não era um ponto que o Remo precisava para esse momento, né? Precisa melhorar defensivamente, né? Naquele famoso estancar a sangria. Não sei se o Catalá era o nome ideal para esse momento, né? A gente viu especulações aí na parte da imprensa e quem cobre aqui o futebol paraense, né? Que Marchiori chegou a ser um dos cotados, né? Podia ser um ótimo nome para isso. E o próprio Hélio dos Anjos, né? Que era o favorito da diretoria, favorito de torcida e favorito por parte da imprensa, né? Para assumir o comando do clube do Remo, também podia trabalhar esse time para melhorar defensivamente, além de ter mais lastro, mais experiência e também podia seguir a linha de raciocínio de times mais ofensivos, né? Hélio dos Anjos parecia ser o nome ideal e Ricardo Catalá me parece um plano B ou C, como vocês queiram denominar aí a opção do Ricardo Catalá. Mas tá bem dividido, né? Tem bons prós, os contras, né? Tá na balança aí do que vocês podem achar não tão perfeito, né? Não tem lastro, primeira experiência dele em time de massa, defensivamente não sei se era o melhor nome, né? Mas segue uma linha de raciocínio, é o atual campeão da Série C, de certa forma tem experiência na competição e tem bons números, né? E a gente tá vendo aqui, né, que ele normalmente tem longas passagens, né? Pelo menos 20 jogos por onde ele passou, né? Tanto na primeira pelo Mirassol, São Bernardo, Operário, e agora essa última pelo Mirassol, salvo exceção da passagem dele lá pelo Guarani, que não foi tão longa assim, né? Só 8 jogos e apenas uma vitória, né? Então, ele costuma ter longas passagens e ele vai ter 15 jogos agora pelo Remo nessa Série C, né? 4 jogos, aparentemente ele não deve comandar agora nessa final de Campeonato Paraense, mas ele vai ter 15 jogos na Série C para reverter esse quadro, de repente fazer um trabalho de recuperação, de arrancada e tentar uma 7ª, 8ª vaga de classificação, que é muito difícil, mas trabalhar por metas, né? Acho que a primeira meta do Ricardo Catalá é tirar o Remo do Z4, depois trabalhar para ficar longe do Z4 e aí, dependendo da pontuação nas últimas rodadas, ver se é possível uma classificação para o G8, que nesse momento é muito difícil. O Remo atualmente é o pior time do campeonato, é o lanterna, não conquistou nenhum ponto, tem a pior defesa, é um ataque que tem feito gols, né? Tem feito gols em todas as 4, fez gol em todas as 4 rodadas, né? Então é um ponto positivo que casa com o trabalho do Ricardo Catalá, mas vai ter que remar muito forte, né? Muito forte. Então a missão do Ricardo Catalá é muito difícil, a primeira experiência assim de muita dificuldade para o Catalá. Vamos ver como é que ele vai se adaptar a esse contexto, né, de muita pressão. É uma crise grande aí por parte do clube do Remo, né, pelas derrotas, pela expectativa que se criou do Remo na Série C e o que não correspondeu, fora a questão de elenco, que vai precisar de novas peças, né, até para também potencializar o trabalho do Ricardo Catalá, né? Então vai ter que ser uma força-tarefa de todos os setores, né? Tanto do técnico, tanto dos jogadores
e de diretoria para dar condições de trabalho para o novo treinador. Mas digam aí nos comentários o que vocês acharam da escolha de Ricardo Catalá. Era o preferido de vocês? Eu tenho quase certeza que não era a escolha preferida de vocês. Provavelmente vocês vão dizer que era o Hélio dos Anjos. Mas digam aí nos comentários quem vocês preferiam. Vocês gostariam da ideia do Fernando Marchiori também? Ou o Ricardo Catalá é a melhor opção, já que não conseguiu o Hélio dos Anjos, que está com uma proposta aí do futebol árabe há muito tempo, né? Tá com pré-contrato assinado, só está esperando definições, né, para ir lá para o futebol árabe, onde ele tem muita história por lá, né? Então, Hélio dos Anjos provavelmente deu a palavra dele e está esperando só concretizar, né? Então, não enganou aí o Remo, já disse logo que não quis, né? Então, Remo partiu para outras opções e o Remo escolheu o Ricardo Catalá. E é isso, galera. Valeu por assistir o vídeo até aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos de vocês. Bora bater aquela meta de 200 likes aí nesse vídeo. Eu sei que a galera tá doida para conhecer aí o trabalho do Ricardo Catalá. E é isso, galera. Valeu demais e tamo junto. Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia da final do Campeonato Paraense. E hoje vai rolar live pós-jogo, pós-final, e a gente vai analisar essa decisão juntos em live, né? Como o jogo é 8 horas, lá pelas 10h30 a gente vai começar o programa ao vivo pra gente fazer esse pós-jogo, né? Então, valeu, tamo junto, fui!